Boa noite a todos, meu nome é Adriana Damasceno. Eu vou estar falando um pouco em mais uma aula sobre a Física Geral Experimental 3. Nós vamos estar resolvendo dois exercícios hoje, que vai falar um pouco sobre resistência e corrente. O primeiro exercício ele vai nos dar um sisteminha ali e vai dizer que R1 e R2 são igual a 4 ohms. R3 vai ser igual a 2,50 ohms. E ele quer que nós determinemos a resistência equivalente entre o ponto D e o ponto E. E com isso eu esbocei aqui, primeiramente eu coloquei os dados da questão, para que a gente possa situar em quais valores nós vamos estar trabalhando. E pensei nesse circuito de uma forma que pudesse nos facilitar. Primeiro, eu pensei em reduzir essa parte que está em paralelo, reduzir a um único R, que seria a minha REC entre 1 e 2. E depois fazer uma REC total, que seria essa REC em paralelo, em série com o R3. E primeiro de tudo a gente vai fazer esse em paralelo, que é o R1 com o R2. Nós sabemos que em paralelo nós podemos fazer que 1 sobre a REC de 1 por 2 é igual a 1 sobre a R1 mais 1 sobre R2, que no caso aqui vai ser o somatório, né, dessas frações. E aí eu vou ter que 1 é igual a REC de 1 e 2, igual a 1 sobre R1, que é 4, mais 1 sobre R2, que também é 4. Os valores são iguais. Então, a gente fazendo as continhas aqui, fazendo o nosso MMC, nós vamos ter o valor final como REC de 1 e 2, sendo, no caso, né, entre os pontos 1 e 2, sendo igual a 2. E aí a gente vai partir para o princípio. Nós temos a REC de 1 e 2, entre esses dois pontos, em série com R3. E com isso nós conseguimos achar a REC total, que vou somar o REC de 1 e 2, mais o R de 3. E a nossa REC total vai ser 2 mais 2,5, que vai equivaler a 4,5 ohms. E com isso nós vamos para a nossa segunda questão. Ele nos fornece um outro sisteminha, né, um outro circuito, dizendo que R1 vale 20, R2 vale 20 ohms, R3 vale 30 ohms, R4 vale 8 ohms e o nosso epsilon vai valer 12 volts. E ele pede para calcular em A a resistência equivalente entre os dois terminais da fonte, e em B a corrente da fonte. Então, primeiro eu separo os valores, como eu disse na questão anterior. Sempre é bom nós separarmos os valores para que nós possamos saber com que valores estamos lidando. E aqui no nosso circuito, eu penso sempre em algo que vai me facilitar nos próximos passos. Então, a primeira coisa que eu sempre procuro é se eu posso minimizar o sistema que está em paralelo, para que eu transforme depois tudo em série. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui é pegar esse ponto R3 e R4, que estão em paralelo, e fazer a minha REC. 1 sobre a REC de 3 em relação ao ponto 2, igual a 1 sobre R3, mais 1 sobre R2. Aqui, o porquê que eu coloco, pode ser uma dúvida. Por que eu coloco nessa REC 1 sobre R3 mais 1 sobre R2? Porque são os dois pontos que nós estamos trabalhando. Então, se esses são os pontos que nós estamos trabalhando em paralelo, são essas resistências que nós vamos usar. Então, eu tenho aqui, continuando a nossa continha, que 1 sobre R, a REC de 3 em relação a 2, é igual a 1 sobre R3, que vai valer 20. E, desculpa, aqui eu acabei colocando ao contrário. A nossa R3 vai valer 30, então ela teria que estar aqui no final. E a nossa R2, que vale 20, que deveria estar aqui no início. Mas não vai alterar em nada, porque o somatório vai ser o mesmo. Os dois somatórios estariam ali. Só troquei mesmo ali em cima R3 e R2, é só inverter a ordem ali. E, continuando a nossa continha, fazendo MMC, daria 5 sobre 60. Eu simplifiquei em cima e embaixo por 5 e deu 1 sobre 12. Terminando a nossa continha, nós teríamos uma REC de 3 em relação a 2 de 12 ohms. E aí nós vamos minimizar o nosso circuito. Eu vou manter o meu E, mantenho o meu R1. Aqui antes nós tínhamos R3 e R2 em paralelo, que se tornou REC de 3 em relação a 2. E continuo o meu circuito com o R4. Então, a minha REC total, que é o que ele pede na letra A, vai ser o somatório de todas essas resistências. R1
mais a REC de 3 em relação a 2, mais R4. Então, 20 mais 12 mais 8 vai equivaler a 40 ohms. Então, essa é a nossa REC total. Na B, ele pede a nossa... aqui ele fala a nossa corrente da fonte. E a nossa corrente da fonte seria que eu tenho o epsilon igual a REC total do sistema, vezes o I, que é a corrente da fonte, que seria que passaria o nosso I total. Então, eu teria que epsilon vale 12, a nossa REC total vale 40, vezes o I. Então, fazendo a continha 12 dividido para 40, nós equivalemos ao I igual a 0,3 ampere. Com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje. Espero ter ajudado vocês. Se precisarem de alguma ajuda, é só entrar em contato para que nós possamos tentar ajudar a vocês. Muito obrigada pela atenção de todos.